O setor de compras da sua indústria fez um excelente trabalho, pesquisou um monte, buscou os melhores fornecedores, barganhou e no fim das contas fez uma compra de um material muito importante, 20% abaixo do orçado. Essa é uma notícia excelente na maioria dos casos, mas hoje no vídeo a gente vai tratar de cenários onde essa notícia nem sempre é boa. Quando a gente tem indústrias onde o setor de compra está desconectado da estratégia global do negócio ou desconectado dos demais setores, esse pode ser um caso típico do barato sai caro. Então, se você quer saber um pouquinho mais dos impactos dessa dificuldade de realizar compras sistêmicas para o negócio da sua indústria e como que a gente faz para resolver eles, fica comigo nesse vídeo que a gente vai tratar desse assunto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo, eu trabalho na APS3 e hoje eu estou aqui com o 10º vídeo de uma série de 14 vídeos onde a gente fala sobre as principais dificuldades ou dores do setor de PPCP das indústrias. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de realizar compras de maneira sistêmica. E essa é uma dificuldade que não é só do setor de PPCP, mas sim dessa conexão entre PPCP, compras e eu vou além. Engenharia, produção e outras várias áreas da indústria. Bom, e aí vem um pouquinho dessa origem, termo sistêmico. Quando eu falo sistêmico, eu não me refiro a um sistema específico, mas sim ao setor de compra, ao setor de PPCP, como parte de um ecossistema maior, como parte da sua indústria, do seu negócio, onde tudo precisa estar conectado. A falta de visão sistêmica nas compras significa, então, que o setor compra a coisa errada pelo motivo errado, basicamente. Bom, antes da gente entrar, então, nos impactos dessa dor, dessa dificuldade que eu citei, eu gosto de diferenciar dor e impacto. Muitas vezes a dor pode ser a mesma para dois casos, duas indústrias, e o impacto completamente diferente. Então eu trago aqui um exemplo do dia a dia, onde eu tenho de repente a seguinte dor, Eu cheguei na piscina, uma pessoa chegou na piscina e esqueceu de levar a sunga, o óculos e a touca, e a piscina precisa desses 3 itens para poder entrar. Bom, no primeiro cenário então eu tenho uma pessoa que foi a lazer com os amigos e o impacto para essa pessoa é que ela não vai poder entrar com os amigos, mas ela pode ainda ficar no lado da piscina, bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa e conversando com os amigos. Então o impacto é pequeno. No segundo caso, eu tenho de repente um nadador profissional que está na final do campeonato. Quando ele chega lá sem esses equipamentos, ele não pode participar da competição, então ele pode perder a chance que ele tinha, perder um patrocínio, perder um prêmio, perder todo o esforço que ele teve. Então o impacto para esse cara é muito maior. Deu para entender? Então assim, vamos lá para os impactos dessa dificuldade que eu comentei, que é a dificuldade de fazer compras de maneira sistêmica. Vamos direto ao ponto então. Hoje eu vou falar de 5 impactos e o primeiro impacto de todos é o aumento de custos. Bom, compras reativas então são um tiro no pé do financeiro. É aquele negócio que a melhor hora para negociar é quando você não precisa negociar. Quando você está com a corda no pescoço, muito provavelmente você vai ter que negociar uma condição muito pior, vai ter que pagar o preço que está na prateleira, não tem muito como barganhar, porque a pessoa percebe que você precisa muito daquilo. Você às vezes se limita a alguns fornecedores que conseguem te atender. O frete às vezes acaba saindo mais caro, porque tem que ser um frete especial, enfim, condições diferentes. E isso faz com que o teu custo produtivo suba muito e, consequentemente, teu produto lá na ponta fique mais caro, a tua margem mais baixa, perca mercado e todas essas coisas que se desencadeiam daí. O segundo impacto, então, é o atraso na produção e entregas. Se falta um insumo básico lá na ponta, na fábrica, muitas vezes isso pode significar uma parada na linha inteira. Isso, às vezes, pode acontecer pela falta ou pela comunicação falha entre o PPCP e compras. Às vezes não existe essa comunicação muito bem feita, ou às vezes o PPCP não tem ferramentas adequadas para fazer um bom planejamento e passar uma boa data para o compras, e o compras acaba comprando aquilo que ele acha, ou melhor, quando ele acha que deveria ser comprado, e a fábrica está lá fazendo o produto, o material vai chegar só daqui a um mês, e aí, consequentemente, mão de obra parada, máquinas paradas, cliente que não está recebendo, o TIF lá embaixo, e, consequentemente, você pode ficar com o nome sujo no mercado, perder clientes, enfim. Bom, então, para a gente sair um pouquinho dessa relação só PPCP e compras, a gente está falando de compras sistêmicas e integração entre vários setores. Vamos trazer um exemplo aqui de engenharia com compras, Então, tem uma situação hipotética aqui, onde o compras acha lá um parafuso 20%, 30% mais barato, faz uma compra grande. Quando isso chega na fábrica, aquilo lá não funcionou. O parafuso quebrou, não atendia aquilo que precisava para a produção. Isso por uma falha, de repente, de se atentar a um requisito da engenharia, onde tinha que atender determinadas condições daquele parafuso, que por isso que ele era mais caro,
o compras acabou não vendo, comprou e esse barato acabou sendo caro. O terceiro impacto então é o excesso ou a falta de estoque. E esse é sempre um dilema. Todos os vídeos aqui da série, quase todos, a gente fala da questão do estoque. Quando a gente está falando em compra sistêmica, isso também tem muita relevância, porque o comprador ele precisa de informações de vários setores para que ele consiga ter aquele material na hora certa e na quantidade certa para manter os níveis de estoque. Então, por exemplo, ele precisa que o PPCP diga para ele quais são os níveis de estoque, quando que cada peça precisa chegar na fábrica, né? Quando que é um gatilho para que essa compra seja feita. O setor de produção precisa dizer o que está acontecendo na fábrica para que se saiba qual que é o estoque real, para que alimente o PPCP, para que ele sempre faça essa retroalimentação do planejamento. A engenharia precisa ter bem definido quais são os materiais de cada produto, quais são os roteiros de fabricação, os requisitos, como eu comentei há pouco. É toda uma equação que o compras precisa estar bem informado para conseguir ter um estoque interessante. Se o compras está trabalhando num silo isolado, no achismo, as chances disso dar certo são muito pequenas. E aí eu vou trazer um exemplo então. Vamos pegar a seguinte situação. O compras lá sempre faz a compra de embalagens e recebe uma oferta imperdível ali de uma embalagem que é bem comum na fábrica e está com preço muito baixo, eles vão lá e compram um monte dessa embalagem. Bom, a embalagem chega na fábrica, faz um estoquezão de embalagem, né? Mas aí chega o pessoal da engenharia e fala, pô, a gente aqui da engenharia, junto com o marketing, a gente definiu que vai mudar a embalagem do produto e na nova versão ali que vai sair mês que vem, essa embalagem não vai mais existir. Ou seja, o compras gastou um monte de dinheiro, a fábrica está cheia de estoque, imobilizou capital e no fim das contas aquilo não vai servir para nada. Isso tudo por uma falha de comunicação entre engenharia, marketing e compras. Então vamos para o quarto impacto, que é a falta de alinhamento estratégico. Quando a gente tem então um setor de compras que tem essa dificuldade de fazer compras de maneira sistêmica, muito provavelmente ele acaba não se conversando com os outros setores e às vezes está até alheio à estratégia da empresa. Então aquela ideia de sempre comprar mais barato, mais barato, mais barato, mas muitas vezes isso não é o que precisa. Às vezes precisa estar bem alinhado com o PCP, com a produção, com a engenharia e tal, para que eles melhorem o processo, melhorem, aquele parafuso que foi comprado não foi legal, precisa melhorar, evitem esse retrabalho, esse desperdício e tem essa troca então para que a empresa tenha um posicionamento mais forte perante a sua concorrência, né? Então vamos pensar no seguinte exemplo, uma empresa que tem essa estratégia de ser muito inovadora e onde aí o setor de engenharia desenvolveu um novo produto que vai a um determinado polímero que é mais leve, mais resistente. E quando essa demanda chegou lá no compras, o compras estava com a corda no pescoço, precisava bater a meta de custos dele, foi lá e comprou de um fornecedor mais barato, que não tinha todas as características que a engenharia queria. E aí, quando chegou lá, a engenharia não conseguiu fazer aquele produto que eles queriam. E o concorrente, por sua vez, fez um produto mais inovador, ganhou mais mercado e saiu na frente. Então, perdeu-se mercado, não conseguiu inovar, que era justamente a estratégia da empresa, porque o setor estava olhando apenas, unicamente ali para a meta que eles tinham financeira. Então, esse é um exemplo do quarto impacto. Nosso quinto e último impacto, então, é a perda de competitividade. Então, no cenário industrial atual, agilidade, eficiência e previsibilidade são muito, muito importantes. Então, se a tua indústria não está conseguindo gerenciar as suas compras fazer suas compras de forma sistêmica, muito provavelmente ela vai estar perdendo terreno para os seus concorrentes mais bem estruturados. Você pode ter certeza que esses concorrentes mais bem estruturados estão buscando conectar dados e também setores, estão buscando quebrar os silos para que a empresa seja cada vez mais conectada, que essa informação flua cada vez mais rápido entre os setores, para que você tenha decisões mais informadas, para que você evite retrabalho e para que você consiga reagir mais rapidamente aos imprevistos que a gente sabe que acontece com muita frequência no cenário industrial. Geralmente, nessa série de vídeos, eu trago como solução o APS, né, que é uma ferramenta que está muito voltada, assim como o CAD está para a engenharia, o APS está para o PPCP, né? Então, a gente sempre fala muito de APS, mas como a gente está falando em visão sistêmica, em quebrar silos e conectar o todo, eu vou trazer mais soluções, porque elas juntas têm um poder muito grande para essa visão sistêmica. Como então funciona essa tríade, né? O PLM é onde começa tudo ali, vem lá da engenharia, no desenvolvimento do produto. Dentro do PLM, então, ele vai gerenciar o teu CAD, vai gerenciar todas as suas ferramentas de desenvolvimento do produto. Você vai conseguir ter gerenciado no PLM a lista de materiais, os teus roteiros de fabricação,
os requisitos do produto, entre outras coisas, né? Bom, então isso está tudo no PLM. E aí quando ele conecta então com o APS, você traz um grau a mais, porque o APS vai conseguir então pegar essas informações, os roteiros, as listas de materiais e vai conseguir sequenciar a tua produção e planejar a tua produção. Ele vai conseguir ver o que você precisa de material, quando você precisa, onde você vai fazer. Então você tem uma visão muito mais, muito importante de prazos para o teu compra. Então, compras, tal material tem que estar na fábrica tal dia, tá bom? Tal material, tal dia. Então, o compras consegue se programar com antecedência. E já na ponta a gente tem o MES, que é o software de controle da execução, que vai estar marcando tudo o que está acontecendo na tua fábrica, que materiais que foram consumidos, então você consegue retroalimentar o APS para saber o que você tem de estoque, se teus níveis de estoque estão ok, se precisa fazer alguma compra. Então essa dupla APS e MES, ela se retroalimenta. O APS programa a fábrica, né? O que eu preciso fazer, quando. O APS diz aquilo que foi feito e com base nisso o APS reprograma e manda para o compras também. Olha, aquela compra lá vai atrasar porque atrasou minha fábrica, ou preciso adiantar porque eu vou adiantar aquele produto. Então essas três soluções juntas, elas têm um poder muito grande para que a gente consiga fazer compras sistêmicas, né, que é o tema do vídeo de hoje. E aí vem aquela pergunta, pô, mas eu preciso ter os três softwares para poder começar a ter vantagem, fazer compras sistêmicas? A resposta é não. Para ter os três softwares é uma jornada digital, é uma jornada que leva tempo, leva maturidade, e você vai começar aos poucos, você vai começar onde dói mais. Então, se hoje o teu problema maior é conseguir sequenciar a tua fábrica, você começa pelo APS. Se hoje o teu problema maior é controlar a sua execução, você começa pelo MES. Se o teu problema maior hoje é organizar a casa na engenharia, porque está tudo bagunçado, você não tem uma gestão eficiente do teu desenvolvimento do produto, vai para o PLM. E à medida que você vai colocando essas soluções, você vai recebendo valor, você vai tendo retorno e vai podendo reinvestir em outros softwares e ao mesmo tempo ter valor para o seu negócio, ser mais eficiente, mais competitivo, enfim, ter um diferencial no mercado. Né? Imagine então quanto que para o teu negócio, quanto é que custa você comprar material na hora errada, faltar material, ruptura de estoque, parada de fábrica, excesso de estoque, enfim, quanto que custa isso? É um custo caro, né? Então acho que vale a pena parar para estudar essas soluções que eu comentei aqui e ver se elas fazem sentido para o seu negócio. Então com isso a gente está chegando no final desse vídeo. Se ele te fez pensar, peço aí que você assista os outros vídeos da série. Tem uma playlist que a gente deixou, no final vai aparecer com todos os vídeos. Também peço que deixe seu like, compartilhe aí com seus conhecidos e muito importante, comente aqui se esses impactos fizeram sentido, se tem algum outro impacto que você vê no seu dia a dia, como é que você tem feito para solucionar essa questão da visão sistêmica no compras. Enfim, compartilhe com a gente e eu espero que eu possa te ver aí no próximo vídeo. Até mais!